Eu acho que já entrou, né? Bom, não sei se eu vou ter sinal suficiente, será? Não, parece que agora entrou. Eu estou voltando aqui hoje para dar sequência àquele assunto da última live sobre a importância do trabalho manual, né? E tudo o que decorre desse preconceito, não é, que é antigo na nossa sociedade, né? Nós vimos aí o, o Dallagnol, né, desacatando a PGR, o Aras, né, não querendo liberar o conteúdo das negociações com o FBI, né? Então, essa arrogância, né, típica desse tribunal que eu chamo de Tribunal Nazista de Curitiba, ela se dá pela origem de classe das criaturas, né, e por essa formação, né, de uma tecnocracia que se apoderou de parcelas, né, dos aparelhos de Estado, especialmente dos aparelhos repressivos, né, Polícia Federal e até do Ministério Público, né, que deveria ser uma instância de deliberação supostamente neutra, né, que defendesse os interesses da República. E vimos aí, com a construção dessa chamada Lava Jato, até que ponto esse corporativismo pode levar ao aparelhamento contra o próprio país, né? Tivemos aí o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, sem qualquer motivo, porque aquilo tudo foi uma grande armação, né? E depois a prisão do Lula, que aí confirmou, né, para nós toda essa questão da Lava Jato, ficou muito óbvia. E agora, com o último vazamento, né, pela Pública Intercept, vieram as comprovações, né, da interferência do FBI, do Departamento de Justiça norte-americano, da Agência Nacional norte-americana, coisas que a gente já sabia há muitos anos, né? Só que agora vai ter que ser investigado, isso não pode ir para baixo do tapete. E essa prepotência do Dallagnol, além de enfrentar o Aras, ainda vai para a mídia dominante fazer campanha para o Moro, né? Então, está tudo muito claro, não é possível que o Supremo não tome uma atitude diante disso tudo. Pelo menos o Conselho da Corregedoria da PGR. Eu ontem, anteontem, vi uma entrevista de um corregedor lá no canal do Nacife, o cara defendendo a Lava Jato na cara dura, uma coisa assim, que só confirma o corporativismo, né? Então, eu resolvi vir aqui falar dessa questão dos aparelhos de Estado e do capital simbólico, né, que constitui o trabalho intelectual, né? Nós temos aqui, olha, o Pierre Bourdieu, que é a economia das trocas simbólicas, né? Nesse estudo, o Bourdieu vai fundo na estrutura educacional francesa e ali ele acaba levantando elementos factuais para desenvolver a teoria, né, desse capital simbólico, né, como ele chamou.
Então, ali nós temos em detalhes, nesse estudo do Bourdieu, que eu acho muito importante e que é muito significativo para essa questão do trabalho manual. Eu estou aqui plenamente consciente de que tomei conhecimento em detalhes dessa questão, né, da, da dominação de classe através da legitimação do trabalho intelectual, né, como é, suporte dessa dominação, né, essa apropriação do conhecimento, que afinal de contas é disso que se trata, e do significado dessa representação como forma ideológica da reprodução da dominação, né? Então, nós trazendo esse conhecimento teórico para aqui, para a nossa formação social, nós vamos, como eu já falei na aula anterior, nós vamos ver todo esse processo de formação da nossa sociedade a partir da escravidão, né? Como é que isso foi se formando e como esse preconceito se criou. Nós temos aqui a figura do bacharel, né? Que é o doutor. Né? Isso vem da República Velha, né? Do padrão dos latifundiários, de mandarem os filhos para a Europa estudar. Essa formação ideológica dependente, né, do nosso Estado, e não só, né, da nossa sociedade civil, né, isso está entranhado numa tecnocracia, como a gente chama hoje, que tem como exemplo assim mais atual a Operação Lava Jato e o Tribunal Nazista de Curitiba, né? Que interessante que a gente ressalte aqui que é um tribunal de primeira instância, né? E que se apropriou de processos de outros tribunais, de outros estados, como São Paulo, Brasília, para trazer para tal da chamada Operação Lava Jato, ou seja, para atuar como elementos da guerra híbrida, que é disso que se trata. Isso que veio à tona agora, que a gente já fala há anos. Né? A Operação Lava Jato ela começou como uma questão de corrupção lá na Petrobras, no governo Dilma. E quando ela coloca a Marta Forte para levantar o que tinha realmente ali e endurece, foi para cima da corrupção, ela começou a ser atacada, né? Então, não conseguiu mais governar com as pautas bombas no Congresso. Isso tudo a gente já trouxe para debate nos últimos anos. Eu já escrevi muito a respeito disso. Todo mundo já falou disso, né? O Partido dos Trabalhadores, o Zaninho, advogado, né? O escritório dele, advogado do Lula. Isso tudo é público, né? O Intercept já divulgou conversas entre eles ali, os procuradores, o Dallagnol e sua equipe, e o Moro, isso tudo é público. Não tem mais sentido a gente tolerar o silêncio do Supremo, né? Então, precisamos entender como é que se articulam a nível de estados interesses tanto corporativos dessa equipe, que é um braço do imperialismo, é uma operação que foi criada para destruir a nossa soberania nacional. E aí a gente aqui vai entrar na questão do nacionalismo, que é o assunto principal dessa live de hoje. Eu venho observando aí uma confusão teórica imensa sobre essa questão. Eu já venho tentando explicar. A questão do nacionalismo, hoje, com o crescimento
e o aprofundamento do nazismo, né, do nazifascismo, como eu prefiro chamar. Eu já expliquei aqui a diferença. Né? O nazismo ele tem uma, uma escolha de crítica, de perseguição a um inimigo étnico. No caso da Alemanha foram os judeus ciganos, mas não só eles. Também tinha perseguição aos comunistas, aos homossexuais. Então, a tudo que desagradava o conservadorismo e o capitalismo. Né? Então, a diferença é essa: o fascismo não tinha essa questão étnica, mas tinha a questão do Estado corporativo, a propaganda de massa, né? Propaganda de comunicação de massa e manipulação dos fatos, né? Para criar uma narrativa de ódio, né? De classe, de raça na Alemanha, e de uma maneira cínica, utilizando a pauta socialista para atrair uma massa de trabalhadores, né, como eles chamavam na época, né, chamavam esse termo massa, era muito comum, né, no início do século passado. Então, isso a gente chama totalitarismo. Né? Então, os regimes totalitários, como o fascista e o nazista, eles tiveram uma ascensão muito grande a partir dos anos 20, né? E levaram a esse genocídio, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. O que tinha ali? Ali tinha interesse do capital, de um determinado capital. Como agora, é a mesma coisa. São interesses do capital atual, que é o capital financeiro, né? que criou toda uma estrutura através dos bancos centrais de extorsão das nações. Então, aqui a gente volta à questão da aula de hoje, o que é nacionalismo? Né? Que parece ter uma confusão aí, que é o caos, né, que eu chamo de caos cognitivo, que é uma arma de guerra híbrida. Esse caos, ele parte também das pessoas. Não é só a manipulação da grande mídia e toda essa possibilidade que tem de comunicação hoje pela internet. Não é só isso. Existe na formação social elementos simbólicos, né? E uma produção imaginária coletiva que serve como base para esse ressentimento, esse ódio, e aqui nós temos a escravidão como origem disso tudo. Né? Foram mais de 300 anos de escravidão, então não é pouca coisa, né? Mais da metade da nossa história brasileira. Né? Então a gente precisa entender isso. Né? Como chegamos até aqui? Não é apenas manipulação de mídia, como muitos acham, não é. Eu já venho falando sobre isso aqui. Nós temos elementos na nossa sociedade para que isso aconteça. A questão do nacionalismo, né? Vamos esclarecer, tentar explicar isso. O nacionalismo é uma criação burguesa. Né? As nações não existiam no, antes da burguesia chegar ao poder político, né? Não existiam. Eram feudos, era a época do modo de produção feudal. Então, quando a burguesia chega ao poder, ela chega com algumas bandeiras, né? E a base, a principal, é o conceito de nação. Por quê? Viemos de um modo de produção feudal onde existiam muitos feudos, né? Ou latifúndios, né? Com a nobreza no poder. Então, a burguesia precisou reunir esses feudos em estados. Né? A gente vê muito bem esse processo descrito por Maquiavel, na Itália, né? que o pobre entrou para a história com
uma pessoa maquiavélica, né? Se remete a ele. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele estava falando de como o príncipe exercia o seu poder, né? Como os reis exerciam o seu poder antes do capitalismo. Né? Não foi ele que inventou aquelas coisas, ele era um funcionário do Estado e observava o comportamento dos reis, dos príncipes. E daí ele começou a descrever como é que isso se dava. Ele não estava aconselhando o príncipe a ser maquiavélico, como se chama hoje. Né? Um parênteses aqui para se entender como é que essa confusão simbólica acontece. Né? Isso é uma questão de interpretação da realidade. Né? Quando se interpreta Maquiavel por esse ponto de vista negativo, como se ele fosse o pai do cinismo, entendeu? E não é. Ele estava simplesmente escrevendo uma situação histórica, que ele conviveu com aquilo na época. Então, bom, eu estou falando aqui de quê? De semiótica, né? Eu estou falando aqui de elementos da comunicação. Eu estou falando do capital simbólico, né? O capital simbólico, ele é constituído de relações culturais que a gente adquire, se apropria através da educação, né? O trabalho do Bourdieu, que eu acabei de citar, na França, é, é sobre o ensino, sobre a educação francesa, como reprodutor das relações de dominação, como isso se dá na sociedade. Nós temos aqui agora um governo que pretende privatizar tudo, e principalmente a educação. Eu outro dia escrevi uma legenda para um post aqui no meu perfil que ninguém viu, porque eu acho que eu estou com um tipo de censura, eu já estou percebendo isso há algum tempo. Eu estou meio que invisível no meu perfil, né? Eu sou vista nos grupos por aí. Então, a questão da privatização do ensino público, né? O que tem aí? Aí tem um olho grande em cima da lucratividade da educação, né? Porque ali você, privatizando, o capitalista vai ter o lucro vindo da mais-valia que ele vai apropriar do salário dos professores e do pagamento das mensalidades dos alunos. Então, são duas fontes de lucratividade: a extração direta do capital dos salários, né, do mais-valor do salário dos professores e através das mensalidades pagas pelos alunos. Então, é um filé. Né? A educação é assim, além dessa questão da lucratividade econômica e financeira, ainda tem o controle ideológico do capital simbólico. Então, isso que tem aí não é só uma questão de apropriação econômica, é a questão do controle ideológico de uma formação social. Né? Eles vão poder determinar e controlar quem vai para onde no trabalho, manual e intelectual. É para manter a dominação de classe, a expoliação, a expropriação e a expropriação da nossa soberania. Então, aqui a gente vai voltar à nossa história. O Brasil é uma formação social e um Estado dependente. Nós tínhamos uma teoria da questão da dependência estrutural do Brasil, feita por alguns brasileiros aqui, né? O Marini, a Vânia Bambirra, o Teotônio dos Santos, que foi apropriada pelo Fernando Henrique Cardoso, o jovem, né? Quando era marxista, ele se apropriou desse desenvolvimento teórico e desvirtuou. Nós custamos a perceber isso, né?
Eu só fui me dar conta disso nos anos 90, quando ele foi eleito presidente, que aí não batia a teoria com a prática, né? Ele se mostrou um neoliberal, privatizando tudo. E aí eu fui compreender, puxar o fio, né, da época lá, da teoria da dependência estrutural e ver o que Fernando Henrique fez, e eu fiz uma releitura dele para entender, e deixei isso para lá. Só que agora, esse cara volta, o velho, né, com a mesma ladainha, entendeu? De um cinismo que Marx deve se revirar, porque a social-democracia é o partido criado por Marx e Engels. Do mesmo jeito que errou na Alemanha, erra aqui. É um negócio que o Marx e o Engels realmente. Olha, se existe um espírito de luz, eu vivo pedindo para que eles baixem aqui, principalmente na cabeça do decrépito, entendeu? Porque não é possível continuar tendo a atitude que teve esses dias. Eu estou falando do Fernando Henrique Cardoso, né? É inadmissível. Olha, eu, quando era jovem, fazia alguns trabalhos teóricos e mesmo audiovisual, na época que eu fazia jornalismo, eu citava Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Então, é muito triste ver tudo o que aconteceu, mas é a realidade. E a gente tem que encarar, enfrentar e analisar com os elementos que nós temos do marxismo, né? Então, vamos voltar. Quem é o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, já que eu estou falando dele? Vamos tomar ele como exemplo. Não, um cara de esquerda, supostamente era de esquerda, mas lá com aquela questão da teoria da dependência estrutural, lá do passado, a gente já vê que ali tinha um sinal, só que a gente não se tocou, né? A gente só foi se tocar quando ele chegou ao poder, na presidência. Aí a ficha caiu mais ou menos, né? Agora a gente não tem mais dúvida de quem ele é, né? Porque ele repetiu o discurso, né, privatista, né? Então, a questão da dependência estrutural, ela é estrutural porque nós fomos descobertos, né, colonizados, num período que entrou para a história chamado mercantilismo, que é o princípio do modo de produção capitalista, essa transição que foi feita através da burguesia comercial, né? que bancou as grandes viagens de colonização, né? E, e esse capital comercial, ele que alavancou o modo de produção capitalista no início, né? E esse período é chamado mercantilismo, que é a transição do feudalismo para o capitalismo. Nós fomos aqui descobertos nesse período que o Marx chama, né, criticando o que havia na época, de acumulação primitiva do capital, que ali no famoso capítulo 24 do livro 1, ele desnuda essa questão da origem da acumulação capitalista através dos cercamentos, através da colonização, né, das Américas, da escravidão, né, escravizar os povos, tanto locais, né, os índios, como os índios da África, né, como trabalho escravo, levaram para as Américas, essa história toda que a gente conhece, né, desse período, século XV, XVI, né? Daí vem a Revolução Industrial na Inglaterra, a burguesia toma o poder político, e aí temos aí toda essa produção ideológica, né, que constitui o capital simbólico. Então a gente precisa entender como é que isso se dá. São formas de representação, né, e institui uma determinada comunicabilidade, que eu criei um conceito que chama conformatizar. Esse verbo
é uma soma de conformismo, né? Não só informa, como conforma e torna a pessoa passiva, conformada, uma espécie de conformismo. Então, conformatizar tem essa conotação, entendeu? Nós temos isso diariamente na mídia dominante, né? É uma espécie de educação. Por isso, Althusser chamava a mídia o aparelho dominante do capitalismo, porque a igreja foi o aparelho dominante da Idade das Trevas, né? Da Idade Medieval. A escola foi também um aparelho de Estado nesse período, que era dentro dos mosteiros medievais, principalmente, que se dava o ensino na Idade Média. Então, aí você tem esses dois aparelhos de Estado sendo usados para a educação, né? As mídias vieram com Gutenberg, né? Com a Revolução Industrial, com a criação da máquina de impressão, né? Dos jornais. E o primeiro livro publicado foi a Bíblia, né? Então, é, daí em diante, os aparelhos começaram a ser criados, né? Os midiáticos, e chegamos agora a esse momento de convergência de mídias, né? Como a gente chama. A convergência de mídias é a internet, é isso que nós temos aqui, que nós usamos, né? Agora, sabendo que é um aparelho de Estado, do imperialismo, né? A gente conhece a origem da internet, ela era baseada num projeto da aeronáutica que utilizava conhecimento de vários países, né? Científicos, e para controle do espaço aéreo. E depois não se sabe bem o motivo que eles disseram é que não era interessante como controle lá para os interesses da aeronáutica, eles resolveram vender toda aquela tecnologia e é a internet. Eu, pessoalmente, acredito que eles fizeram de propósito para democratizar, entendeu? A comunicação. Agora, os pressupostos tecnológicos estão aí na intenção original, que era de controle do espaço aéreo. Em vez de ser do espaço aéreo para fins aeronáuticos, passou a ser do espaço cibernético, o cyberspace. Então, essa tecnologia de convergência de várias mídias, né, é o que a gente tem hoje, precisa usar, saber usar, né? Isso tudo tem a ver com nacionalismo, tudo que eu falei aqui. O que é o nacionalismo? Vamos voltar? O nacionalismo é um elemento da ideologia burguesa, né? É o Estado nacional, a ideia de Estado-nação, da classe burguesa. Foi criada a ideologia a partir de interesses da burguesia. Nós aqui, como somos uma formação social dependente, historicamente dependente, né? Não tivemos uma burguesia revolucionária como as outras burguesias francesa, inglesa, etc., norte-americana, né? Não tivemos. A nossa burguesia não fez a sua própria revolução. Ela se criou a partir do mercantilismo, a partir do processo de independência do Brasil, que é um processo interessante da gente ressaltar, que foi feito pelos militares. A gente não pode nunca esquecer disso. Em momentos importantes da nossa história, nós tivemos os militares tomando a iniciativa, né? Isso é uma tradição brasileira. Então, quando a gente fala em nacionalismo, em sermos nacionalistas, a gente tem que pensar como um devir, né? Porque a nossa burguesia nunca foi nacionalista.
ela é uma burguesia que tem como paradigma os Estados Unidos da América do Norte. Então, essa dependência estrutural é estrutural porque é histórica. Os nossos burgueses, eles têm relação, eles são associados à burguesia norte-americana. A gente precisa entender isso bem para compreender como nós vamos falar de nacionalismo. Para que ele seja legítimo, vamos ver como se constitui o Brasil em termos étnicos. Nós somos um país multicultural. Temos aqui quase todas as etnias europeias, africanas, asiáticas e do Oriente Médio, muito turco, muito árabe, né? Então, libanês, né? Muito libanês também. Então, quer dizer, falar em nacionalidade aqui, nós só podemos pensar em termos históricos, obviamente, e dialéticos, como uma multiplicidade de culturas, idiomas que se fundem no português, porque os colonos que vieram, mesmo mantendo a sua língua, eles falam português, e os índios, o nosso português é não só na fonética, na pronúncia, mas palavras muito diferentes de Portugal, né? O nosso idioma português tem muitas palavras do tupi, do guarani, e de outras etnias. Por quê? Nós aqui tínhamos várias nações que habitavam o Brasil, né? Nações com sua cultura, com seu processo civilizatório, que o europeu chegou aqui chamando de selvagem, de índio, pensando que estava nas Índias, lá na Índia, no Oriente, entendeu? Já começou assim, né? Com um equívoco, né? Então chamam o tupi de índio, é tudo índio, mas não é, eles têm a sua etnia, eles são nação, inclusive brigavam entre si. Nós temos aqui uma coisa que eu gosto muito de falar, de colocar, que são os tupinambás e os tupis, né? Ali no início da colonização, os tupinambás ficaram do lado dos franceses e os tupis dos portugueses. E os tupinambás eram canibais, antropófagos. Então, tem aí já um conflito no início da colonização, né? Por uma disputa de terras, né? Entre França e Portugal, depois Holanda, né? Então, temos aí uma situação histórica que é muito difícil falar em nacionalidade. O que nos une é a língua. Agora, em termos culturais, em tradição, em visão de mundo, entendeu? A visão do mundo dos índios, a visão do mundo dos africanos, a visão do mundo dos europeus, que não é a mesma, né? Então, temos aí um imaginário coletivo, como eu gosto de chamar, né, que é um conceito junguiano, temos aí um imaginário coletivo riquíssimo e que querem padronizar no nível norte-americano, né, que a partir do século passado, dos anos 40, 50, nós tivemos uma invasão aqui cultural norte-americana. Eu mesma, quando era jovem, fui muito influenciada, gosto do jazz até hoje, mas me desculpe, porque o jazz tem uma base africana, né? Então, é uma mistura de afro com sinfônico europeu, né? Agora, eu não tenho esse sentimento de culpa, não, eu estou ironizando, porque eu também adoro um samba, né? Porque eu nasci em Vila Isabel, eu sou carioca, então é muito difícil não gostar de samba, né? E cantei bossa nova a minha vida toda, que é um samba meio jazzístico, né? Então, essa coisa do ritmo, né? Que é quer dizer, eu estou falando de arte, né? Estou falando de música, de cinema, mídias também, não só arte, mas comunicação. Então, a gente precisa entender, tudo isso é cultura, tudo isso é cultura. E é indústria cultural.
que é um conceito do Adorno, lá da Escola de Frankfurt. Eu estou fazendo de propósito. Eu estou aqui fazendo uma cena para vocês da diferença entre você se apropriar intelectualmente do conhecimento, usá-lo para explicar o mundo de uma maneira que o trabalhador manual possa entender. A minha biografia é um escancaramento disso. Eu fiz uma escolha de vida. Eu vim para a base da pirâmide quando era muito jovem, para me esconder da ditadura, mas também eu tinha uma tradição na família, né, que eu queria superar, e eu queria ser uma trabalhadora rural e ter orgulho de trabalhar com as minhas mãos. Então, eu tenho um local de fala muito confortável, porque eu sei do que eu estou falando, né? Eu trabalho manualmente, eu sou uma artesã há muitos anos. Muitos anos. Eu vim para aqui com 19, 20 anos de idade. Na época que estavam matando nossos companheiros no Rio de Janeiro. Eu vim para aqui em 71. Final de 71 e morar mesmo em 72. Então eu sou confortável para falar disso, eu sei do que eu estou falando. Por isso eu luto pela valorização do trabalho manual, porque eu sou uma trabalhadora rural. E tenho muito orgulho disso, viu? Apesar de ter pós em ciência política, entendeu? Mas tenho consciência da necessidade, porque não somos produto da intelectualidade. Não, nós somos bicho, somos animais quentinhos, né? Trabalhamos com a mão. O Marx tem um texto maravilhoso em que ele fala do desenvolvimento da nossa percepção, né? Do olho, como é que o homem se apropriou das mãos, como é que ele se desenvolveu. Foi através das mãos, porque a diferença é que nós temos dedos, né? E na teoria dos chakras, cada dedo se relaciona com um chakra, para você ver como é que isso é fato, né? Nós, quando fazemos uma mudra, nós estamos fazendo aqui, ó, indicador e polegar, essa mudra aqui, a gente está ativando Manipura e Anahata. Anahata, Manipura. Entendeu? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, a gente está ativando o Adhana Chakra a partir do Anahata e do Manipura. Isso é uma mudra. Ou seja, cultura milenar, né? Porque os indianos já conhecem isso, os chineses também há muito tempo, antes de Cristo. Então, minha gente, o cristianismo, que veio com a colonização e continuou vindo depois lá dos Estados Unidos da América do Norte, como ideologia protestante, que é burguesa, originalmente burguesa, Lutero, Calvino, né? Europa, ascensão da burguesia ao poder. Movimento protestante, para separar do Vaticano, que era da época das cruzadas, do latifúndio, dos feudos. A gente tem que entender isso aí, é histórico, eu já falei sobre isso aqui nas aulas. Então, minha gente, o que é nacionalismo para nós brasileiros? O que é hoje? Primeira coisa, desmascarar o discurso de manipulação desses nazistinhas, né? O Bolsonaro tem um discurso de nacionalismo, eles andam todos embrulhados na bandeira brasileira, verde e amarela, mas faz o jogo do imperialismo o tempo todo, está aí fazendo. Foi eleito através de manipulações do império, foi posto no poder, porque não teve jeito, acabou sendo a extrema-direita.
porque temos elementos na nossa formação social. Nós já tivemos um partido nazista, fascista, integralista, que Getúlio Vargas, em determinado momento, se apropriou da Carta de Mussolini do Trabalho para criar a CLT. Então, a própria CLT nossa, que a gente está defendendo hoje, diante da precarização do trabalho e da terceirização, a nossa CLT virou um produto raro, precioso, diante do que a gente está sofrendo agora. Mas, lá na origem do Getúlio Vargas, tão alardeada CLT, né? Aquilo ali veio junto com uma camisa de força para os sindicalistas. Então, quem defende Getúlio Vargas, ditador, sanguinário, entendeu? Um cara violento, sonso, como eu chamo, muito sonso. Precisa entender Getúlio, precisa entender. Foram 3 Getúlios Vargas, como eu costumo falar, né? O Getúlio golpista de 30, que deu um golpe de Estado, tomou o poder, criou interventores em todos os estados, desmontou toda a República, depois deu um golpe de Estado em 37, se tornou um ditador na cara dura, escancarou, criou o DIP, que perseguia todo mundo, prendeu, torturou. Graciliano Ramos, que é meu autor preferido. Eu estou sofrendo um ataque do Adobe já há bastante tempo, porque o cara que configurou meu computador, ele ele botou um Adobe que não é de verdade, e agora o Adobe descobriu e fica toda hora entrando. Não sei se vocês viram alguma coisa aí, mas eu acabei de tirar ele daqui, entendeu? Que eu já aprendi a fazer isso. Enfim, é até interessante que isso tenha acontecido e eu tenha tocado nesse assunto, porque a gente está falando de nacionalismo, né? Olha, esse discurso nacionalista, ele, nesse momento, para resumir, depois talvez eu volte a esse assunto, do Getúlio Vargas. Essa questão de se apoiar na figura do Getúlio é complicado, né? Porque eu estava falando quando o Adobe entrou que são 3 Getúlios, né? O primeiro do golpe de 30, o Getúlio nazista, né, nazi-fascista, da onde saiu a Carta do Trabalho de Mussolini, que é a CLT, né? Esse período aí de 37, do Estado Novo, né, que entrou com esse nome para a história, é o pior período do Getúlio, né? Que tinha o DIP, eu estava falando, ele prendeu Graciliano Ramos, que é meu autor preferido aqui no Brasil, Pagu, né? Patrícia Galvão, prendeu Nise da Silveira, a nossa psicanalista junguiana, foi perseguida pelo Estado Novo. Nise, que a Glorinha Pires fez o filme sobre a vida da Nise, né? Então, que aliás é imperdível. E tantos outros, né? Muita gente foi perseguida, presa, torturada, né? História complexa. E o terceiro Getúlio é o mártir, que foi construído, né? Que se suicidou em 54. Supostamente, olha, esses meus amigos que não me acompanham e fazem isso comigo, realmente entrou aqui na minha frente um Messenger. Deixa eu tirar isso daqui. Então, não está me seguindo, né? Olha que eu anunciei a live, pois é, não tem respeito, né? Um problema, nós temos um problema de relacionamento aqui, né? Porque o capitalismo, nessa última fase aí neoliberal, transformou aquela frase do Hobbes em verdade. O homem é o lobo do homem, né? Então, está muito difícil,
né? A comunicação, o diálogo, né? Então, o Getúlio, o terceiro Getúlio é o Mártir, né? Que se suicidou porque o Império não estava deixando ele governar, e aí se cria a aura de nacionalista. Ele era um latifundiário, formado em Direito, de uma família do Sul, aí tem uma outra história também, que depois a gente pode fazer uma live, se tiver interesse sobre isso, aprofundar essa questão da formação do Getúlio, né? Que é uma figura complexa. Mas a gente não pode se apoiar nele como exemplo, porque ele foi um ditador, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está legitimando as ditaduras, né? O último Getúlio, chamado democrata, nacionalista, esse que foi eleito e que em 50, se suicidou em 54, que criou as nossas grandes estatais, né? Petrobras, do aço. Esse Getúlio fez isso no momento em que haviam condições internacionais de interesse em que o Brasil tivesse uma base industrial. Por quê? Essa é a questão. A nossa classe dominante, que que tem uma origem nos grandes proprietários de terra lá da época da colonização, essa classe dominante, que da onde Getúlio saiu, aliás, né, que ele era um latifundiário, estanceiro, né, lá na divisa com o Uruguai, então, a família dele é de lá, Chimango, né? A mulher, a Darcy, era Maragato, então ali tem um conflito, depois a gente pode falar disso, que é a psique do Getúlio. Ela vem daí dessa fonte, entendeu? Ideológica. Agora, a nossa burguesia industrial tem uma parte dela grande que é associada ao imperialismo. Então, essa gente, ela faz as coisas no Brasil de acordo com os interesses da burguesia internacional, principalmente da burguesia norte-americana, né? Que ali é o foco atual do governo Bolsonaro, né? Ali tem republicano e democrata, aquelas representações políticas que tem nos Estados Unidos, não tem muita diferença entre eles, não. Eles são todos do Deep State, do Estado Profundo, né? Que faz as guerras imperialistas pelo mundo todo e que fez aqui a guerra híbrida contra o Brasil, né? Que começou mais ou menos em 2010, essa última guerra deles, né? Não, porque o golpe de Estado de 64 também foi bancado e bolado por eles, né? A gente tem ali o IPES e o IBAD e outras instituições aqui que já foram esclarecidos todo o esquema com o livro do Dreyfus, que eu já falei aqui, né, que é o 1964. Ali você tem toda a estrutura social, como é que se deu o aparelhamento do golpe, como é que ele foi feito. Então, minha gente, nacionalismo, ainda mais nesse momento de expansão nazista, que a palavra nazi vem de nacionalismo, né? Então, é muito complicado falar disso, porque você pode estar dando linha para a pipa do Bolsonaro, entendeu? Falando numa linguagem bem comum, né? Agora, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu nem sei mais quantos minutos eu estou aqui, não sei se está rolando também esse vídeo ao vivo, que entrou tanta coisa aqui que eu nem vou tirar, entendeu? Eu vou desligar sem tirar isso tudo daqui que o Face botou. Eu tenho um problema, né, de lidar com essa máquina, não fico muito à vontade, né? Sei que sou monitorada, como todos nós, então é complicado, a gente usa porque não tem jeito, mas sabe que tem o abuso, né? Como eu chamo, usa e abusa. O abuso é do US, né? Do Deep State, né?
ontem o Facebook, falando nisso, cortou a conta do WhatsApp do Partido dos Trabalhadores, uma conta que tinha sido criada para se comunicar com a militância sobre as decisões do partido, as aulas, as eleições de 2016, agora de 2020. Então, era uma conta interna do partido, não era para fazer disparos em massa, como o Bolsonaro fez para se eleger. Não era para isso. Pegando a conta dos outros, o telefone das outras pessoas para mandar disparo de fake news. Não, era uma conta pessoal do PT para se comunicar com a militância, para organizar as aulas, a formação política e qualquer outra notícia que fosse preciso dar. Foi cortada, né? Então, essa máquina aqui, ela é aparelho de Estado, né? É mídia. Hoje em dia, a gente já pode até chamar de mídia dominante, né? Porque uma mídia que tem a capacidade de cortar um veículo de comunicação de um partido político que já foi perseguido, demonizado pela mídia dominante antiga, né? Principalmente a Globo, e teve a sua maior liderança, que ia ganhar uma eleição, presa, sem nenhum motivo, porque o Lula é inocente. A Dilma foi deposta sem motivo, porque não cometeu a tal da chamada pedalada. O Temer depois cometeu muitas e o Bolsonaro é todo dia cometendo pedaladas. Isso é um remanejamento interno do orçamento. Não é crime, não. Isso é. O Tribunal de Contas acompanha. Foi tudo feito para derrubar a esquerda que estava no poder. Para quê? Para dominar o Brasil. Alguma burguesia nacional tomou partido nosso? Não. Foram eles que deram o golpe, porque são associados ao imperialismo. Então, falar de nacionalismo, vou baixar o tom. Num momento desses, ou é ingenuidade, ou realmente está precisando de se apropriar de mais capital simbólico. E aí a gente chega à questão da responsabilidade da militância de esquerda, porque senão é de direita. Se continuar nesse caminho, eu vou enfrentar, mesmo que seja a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu vou enfrentar e vou desmascarar. Não estou ameaçando, estou falando tranquilamente. Precisa acordar para a realidade, estudar mais, parar de se informar por canalzinho do YouTube, entendeu? Não dá para fazer isso. Então, minha gente, voltando à questão do trabalho manual. O trabalho manual tem muito valor porque a produção de alimentos orgânicos é feita por trabalho manual. O trabalhador braçal é fundamental para tudo que se relaciona com alimento, comércio. Sem eles, por mais tecnologia, por mais robô, que custa caro, né? Um país como o nosso, dependente, dificilmente, nem sei daqui a quanto tempo isso vai ser possível. Ainda mais que eles não querem que a gente aprenda nada, eles querem privatizar a escola para ninguém ter acesso ao conhecimento, porque a nossa sociedade hoje em dia tem o conhecimento como base do desenvolvimento. Então, é muito difícil falar em nacionalismo sem falar da luta de classes, não é? Então, é disso que se trata. Quando eu critico o nacionalismo, entendeu? Essa abstração, né, que é um equívoco, né? Porque a gente não, como tudo que eu já falei aqui, aliás, eu dei várias direções para ver se a ficha cai, né?
trabalho de você vai ser juntar tudo isso e discernir, né? Fazer uma reflexão ampla e profunda e usar essa capacidade que todo ser humano tem, inclusive o trabalhador manual, do discernimento, porque todos nós somos seres humanos e a nossa característica principal como humanos é sermos seres simbólicos, capazes de simbolizar a realidade. Temos um segundo sistema de sinal, de sinalização da realidade, que os outros animais não têm. Então, nós somos capazes de discernir, só que nós precisamos discernir com empatia, com equanimidade, com amor, com compaixão. Porque senão vamos nos transformar em nazistas, que essas qualidades humanas que eu acabei de falar aqui, eles não possuem, porque têm um transtorno de personalidade. Né? Então, precisa acordar, minha gente. Não dá para falar de nacionalismo sem observar a luta de classes, porque o nacionalismo é uma ideologia burguesa, a começar por aí. Nós, como somos dependentes, precisamos enfrentar o imperialismo, precisamos ser nacionalistas, mas de esquerda, ou seja, temos que ter a nossa construção consciente de classe para si. Senão, vocês vão embarcar no nacionalismo burguês, vai cair na teia da ideologia burguesa, com todo o sistema de representação da realidade que eles possuem há séculos e são dominantes por isso. Então, minha gente, eu acho que hoje eu consegui dar um passo adiante nessa questão do trabalho manual que eu comecei na aula anterior. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou contando com os comentários de vocês nessa live. Porque senão não tem sentido. Eu fico falando para as paredes. Realmente tem uma parede ali no fundo dessa cena, entendeu? Eu fico falando para as paredes. Vamos usar essa máquina, que hoje a gente sabe que tem lado. Eu tinha alguma dúvida aí, mas depois dessa do PT, do WhatsApp, né, censurado, parece que o lado já está bem claro, né? Não dá para ter dúvida mais, né não? Então tá, uma boa tarde para vocês e eu espero que essa live esteja realmente acontecendo. Um beijo.